Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo de Porco. Eu sou o Lipe e vamos falar tudo sobre o clássico de Itaquera. É isso aí, pessoal. Terminou agora a 7ª rodada aí do Paulistão, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras aí conseguiu uma boa vitória, né? Contra a Gambazada. E o jogo é aquele jogo que a gente já está acostumado, aquele clássico pegado, pesado, o clima que antecede o jogo é daquele jeito que a gente já sabe como é. Os caras empolgados aí, ainda com a conquista da Supercopa em cima do Flamengo. Então eles já criaram todo aquele clima lá para tentar dar uma intimidada no Palmeiras, né? E o jogo foi daquele jeito que a gente já está acostumado, né? Mais ou menos como a gente já imagina como que vai ser um clássico, né? Tudo que envolve aí um Palmeiras e Corinthians é aquele jogo tenso, aquele jogo brigado, ninguém quer perder, os caras dividem qualquer bola, não tem bola perdida, e hoje, pelo menos aí eu percebi uma postura, pelo menos no Palmeiras, um pouco diferente, né? Palmeiras com mais vontade, com mais garra, não entrou tímido e respeitando demais os caras, né? Jogou de igual para igual, então deu uma equilibrada no jogo, né? E dentro de campo já deu para ver mais ou menos ali qual que era a proposta do Palmeiras, né? O time tentou ali controlar um pouco o jogo, aquele jogo mais reativo. A gente já sabe dessa história aí, né? Vamos estar continuando bater nessa tecla até que a diretoria consiga achar um camisa 5, não tem aquele volante de marcação. O Abel de novo entrou jogando aí no 4-2-4, né? Então só com o Marlon e com o Andréas no meio. O Alan e o Maurício voltavam ali para compor ali o meio de campo. Então mais ou menos o que a gente já viu aí contra o Vitória, o que a gente viu aí contra o Botafogo, contra o São Paulo, enfim. A gente já vem acostumando aí com essa formação do Abel aí. O que eu percebi hoje foi o Kelvin, né? Parece, não sei se ele sentiu um pouco aí a pressão do clássico, mas ele deixou muito espaço aí na lateral direita ali. A gente viu que o Corinthians jogou muito pelo aquele lado no primeiro tempo, ali no começo do jogo, atacou muito, bolas cruzadas ali. Senti ele um pouco nervoso, meio perdido ali. E eles aproveitaram, né? E o Palmeiras, faltando aquela transição, aquela entre o meio e o ataque, porque não tem o meia de ligação, não tem o volante, então fica manco, né? Fica aquele espaço ali. O Corinthians deu uma povoada no meio de campo, o Corinthians conseguiu ali preencher mais o meio de campo, e eu vejo que isso aí acaba desgastando mais o time, né? Porque o Palmeiras acaba correndo, o Marlon, o Andréas acaba correndo mais do que deve, porque além de ter a função de voltar para marcar, ainda o Andréas ainda tem que ter a função ainda de jogar hora de 8, hora de 10 para estar armando o time ali, né? Então a gente viu ali que abusou de novo ali daquela ligação direta, né? Muita jogada ali pelo lado esquerdo, acionando muito o Vitor Roque. Eu vi pouco ali o Alan ser acionado pela direita, né? E defensivamente, o Palmeiras ali, a dupla de zaga e o Piquerez, até que foram bem ali, não comprometeu nada, estavam bem seguros ali os dois, né? Que eu disse ali, o Kelvin, que eu senti mais perdido ali, não sei se sentiu a pressão. E o Palmeiras ali, quando tinha a bola, tentava acelerar, né? Mas a gente via que não dava, porque o Dorival armou mesmo ali uma marcação, anulou mesmo ali os lados do Palmeiras. O meio, a gente não tem muito o que fazer. Você viu o Vitor Roque voltando mais da mesma forma, voltando ali para buscar jogo, deixando o Flaco mais isolado pela esquerda. E o Corinthians que armou, acabou ali, né? A pressão da torcida, como eu falei no início, empolgado ainda ali pelo título da Supercopa. Os caras pressionaram mais no primeiro tempo, tiveram ali um pouco mais de posse de bola. O Dorival meteu o Matheus Pereira ali em cima do Andréas para tentar
anular mais ali o único cara que podia pensar um pouco mais no time, né? Então o Andreas tentava fugir, mas a gente via que a marcação dele ali foi forte, então foi um jogo ali bem truncado, muita falta, você não vê que não tinha muita liberdade ali para jogar. O jogo ali começou também ali começou a mudar, na verdade, naquele escanteio pro Corinthians, né, que o Carlos Miguel ele sai errado, né? Porém, ele acerta o Gustavo Henrique, mas, na minha opinião, pelo amor de Deus, deu para ver bem que a mão nem pega o braço do Carlos Miguel, ele esbarra com o braço ali na cabeça do Gustavo Henrique, e jogador brasileiro a gente está acostumado, o cara cai mesmo, o cara faz cera, e o Klaus acabou marcando o pênalti, só que aí a gente teve ali, né, a malandragem ali do Andreas, que deu uma cavada ali na marca de pênalti, ele armou ali uma arapuca ali pro Memphis, né? E aí o holandês bailarino, quando foi bater o pênalti, ele escorrega e acaba chutando para fora, né? E aí depois disso o jogo fica mais nervoso, né? Você vê que os caras ficaram nervosos, o Palmeiras tentou crescer ali para cima, aproveitando aí essa falha e começou a ter muita falta, jogador se estranhando em campo, enfim. Aí a gente começa aquele empurra-empurra, né? E a gente sabe que clássico é clássico, né, cara? Clássico não permite esse tipo de erro, né? Que depois é uma coisa que vai pesar como acabou pesando, né? É que nem dinheiro, né? Dinheiro não aceita desaforo. E clássico não aceita erro. Errou, você vai ser cobrado ali, você pode pagar por esse erro, né? E aí o jogo se encaminhou ali para o final do primeiro tempo, e na volta do segundo tempo a gente vê um Palmeiras mais diferente ali, o Abel mexeu um pouco ali na posição dos jogadores, né? Ele mexe no Alan ali, no posicionamento do Alan, eu percebi que o Alan jogou mais ali do lado de campo para o meio, né? Se movimentando um pouco mais ali entre o meio e ataque, tentando fazer uma ligação mais entre o meio e ataque. E aí a gente tem ali nesse comecinho, né, que os dois times ali começam a tentar dominar o jogo ali, e a gente vê ali mais uma falha ali, né, do nosso meio de campo por falta do camisa 5, de novo, vamos falar isso de novo. O Memphis pega uma bola ali logo no começo do jogo, uma bola que sobra ali no meio, a zaga tá aberta, né, o Murilo e o Gomes tão espaçado ali, ele acertou uma pancada de fora da área, o Carlos Miguel ele consegue espalmar para fora, né? Então foi ali o primeiro lance ali que eu vi ali que já deu uma assustada ali. Aí não deu, eu não entendi muito, né? Vamos ver o que o Abel fala aí na coletiva, mas eu vi que ele ficou irritado com alguma coisa, ele mexe no time, ele tira o Vitor Roque, não entendi o porquê, e coloca o Luigi, né? Não sei se ele tentou fechar mais o lado esquerdo, eu não sei se ele tentou melhorar ali alguma coisa ali pelo lado esquerdo, se o Luigi volta mais, eu tô assim até agora sem entender. Segundo o Djalminha, né, da Cazé TV, ele comentou que a mexida que o Abel fez foi para tentar espelhar com o time do Corinthians, né? Por isso que ele colocou o Luigi. Então eu não percebi isso não, e a gente percebe aí que essa mexida do Abel fez ali, né? O Corinthians cresceu um pouco ali, né? Tentou crescer, mas aí eles erram ali no meio de campo, né? O Mateuzinho erra no meio de campo, e um contra-ataque do Luigi, aí é que eu falo, né? Não sei o que o Abel tentou fazer, mas nessa hora a gente vê que isso aí, na minha opinião, foi uma falha, porque o Luigi, se fosse o Vitor Roque que tivesse pego essa bola do Mateuzinho no meio de campo, muito provavelmente o Vitor Roque não teria perdido o gol, né? Então o Luigi pega essa bola, arranca, mas você vê ali que a falta de experiência, ele começa a diminuir a passada, ele
o Hugo cresceu em cima dele ali, ele ficou meio que sem saber para onde chutar, o que fazer, enfim, o cara vem na velocidade, se recupera, tira a bola e bem na hora que ele foi chutar e ali perdeu uma chance, e aí eu volto a falar, né, que eu comentei do lance do Memphis de perder o pênalti, é um lance que não pode perder, que clássico não perdoa, os caras têm que entender que clássico não perdoa, você tem chance, você tem que matar o jogo, não dá para você perder esse tipo de lance, né? E aí logo depois desse lance aí, o Abel é expulso por reclamação, para variar, né? E em seguida aí, da expulsão do Abel, o Maurício também rouba uma bola ali na intermediária, avança rápido, um contra-ataque rápido, acerta uma pancada ali de fora da área, um chute forte, o Hugo, né, espalma para dentro da área e o Flaquito no rebote abre o placar para alegria da nossa torcida palestrina. Ele abre o placar, faz 1-0 e aí para variar ele me dá uma voadora. Ali foi para lavar a alma, né? Ali foi para lavar a alma, ele deu aquela voadora na bandeirinha e aí o pau fecha. E aí depois desse lance aí, o Klaus fica ali, a gente não sabe ali, tentando achar que ele empurra daqui, empurra dali, e aí depois desse lance aí, o jogo começa a ter pressão dos dois lados, aí o Corinthians também começou a vir para cima no desespero para tentar empatar o jogo, e foi aquele jogo lá e cá, né? Tanto ataque, os dois também começam a sofrer na defesa, começa já a faltar perna para os dois lados, você vê que começa a bater o cansaço ali. E aí foi isso aí, né? Esse jogo aí de lá e cá, e assim, não vi do lado do Palmeiras, não teve nenhum jogador aí que me chamou a atenção individualmente, né? A zaga que eu vi mais estável, a zaga ali, a dupla de zaga se comportou bem, tanto por baixo quanto por cima, em bola, principalmente em cobrança de escanteio, a gente vê ali que não comprometeram, jogaram bem, né? O Andréas e o Marlon chover no molhado, jogaram bem demais de novo, os dois mais regulares aí. E quem eu acho que deixou um pouco a desejar, que eu comentei logo no início, foi o Kelvin, né? Achei ele nervoso, perdido aí na marcação, principalmente no primeiro tempo. E o Carlos Miguel, que tem potencial, é um goleiro, mas que comete erro atrás de erro, alguns erros que você vê que é erro que não dá para aceitar. O cara é profissional, o cara já não é mais juvenil, né? Então, não foi pênalti. Para mim, não foi pênalti. Porém, ele saiu errado. Ele sai errado, ele perde o tempo de bola, né? Ele perde o tempo de bola, como ele perde, às vezes, o tempo de bola para cair no chão. Já falei isso também em alguns outros vídeos. Ele perde esse tempo de bola para cair no chão quando até por ser muito alto, né? Então, a gente vê que isso precisa ser melhorado, isso precisa ser treinado, né? E jogo grande, clássico, esse tipo de falha, esse tipo de erro não pode cometer, né? Isso deixa a coisa muito evidente aí e pode comprometer, tá? Bom, resumindo, foi um clássico aí do jeito que tem que ser aí, um Palmeiras e Corinthians, né? Aquele jogo de pressão, um jogo bem duro para os dois lados, né? Um jogo difícil, aquele jogo, aquela tensão que pega dos lados, mesmo sendo um campeonato paulista, ninguém quer perder, e é jogo que se decide no detalhe, né? Então agora é seguir bola para frente, né? Quarta-feira aí já tem o Inter pelo Brasileiro, e vamos que vamos, tá? Agora, comenta aí, eu quero saber também de você, o que você achou da atuação do Palmeiras no Clássico, comenta aí, vamos debater, deixa o like, e se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu, tamo junto, um abraço, fui!